Olá, meus amigos, vamos dar então continuidade à nossa disciplina de Introdução ao Estudo do Direito 2 e hoje com um tema novo. Afinal, na aula passada nós terminamos de ver aí as questões atinentes à estrutura da norma jurídica, vimos então aí os modelos biproposicionais da norma, modelo aí também hipotético, falando então das normas organizacionais, normas interpretativas, verificamos também os próprios elementos que compõem essa estrutura da norma jurídica, quais sejam aí aquele então a hipótese normativa, que é o fato então que deve aí sofrer a subsunção essa hipótese prevista na norma, né, necessária e suficiente para a aplicação da norma, assim como também a questão da consequência jurídica, e que nós vimos então que a questão da consequência jurídica ela é muito mais do que uma sanção punitiva, porque essa talvez seja a configuração tradicional, a ideia tradicional aí que nós temos de consequência jurídica, de punir, de trazer um dor, um sofrimento para aquela parte, para aquela pessoa então que está sendo acusada de ter cometido uma infração ou ter violado o ordenamento jurídico. Mas também temos aí sanções premiais. E as sanções premiais, portanto, aquele que praticou a hipótese prevista na norma, ele quer aquele resultado. E nós vimos então a diferença que tinha aí, inclusive para a própria estrutura da norma jurídica. E vimos também um pouco da evolução do conceito de pena, as funções próprias da pena, que não servem apenas para punir, mas também para questões de prevenção ao crime e de ressocialização daquele que foi condenado. Além de alguns breves comentários também acerca do direito penal de terceira velocidade, a ideia um pouco do Jacobs sobre isso. Tá? Hoje então falaremos de, como está aí no título, caracteres da norma jurídica. E quais são então esses caracteres da norma jurídica e o que são caracteres da norma jurídica? Entenda o seguinte, quando eu falo de caracteres, eu estou falando aqui de características. Então, como eu posso aí classificar, ou melhor dizendo, até entender o que é norma jurídica a partir das suas qualificações, as suas adjetivações? E temos então 5 caracteres diversos para a norma jurídica que eu quero trabalhar com vocês na aula de hoje. Olha aí na sua tela. Nós temos então como caractere da norma jurídica a chamada bilateralidade, a generalidade, a abstratividade, a imperatividade e a coercibilidade. Vamos entender então cada um desses aí caracteres. Primeiro deles, bilateralidade. A ideia de bilateralidade, que até mesmo eu trabalhei um pouco com vocês quando falei de direito e moral, veja que conduz à ideia de saber que o direito vincula duas ou mais pessoas, né? Então, bilateral, porque temos então dois polos ou mais de dois polos aí opostos em uma relação jurídica. E veja, aí nós temos que lembrar de algumas questões importantes sobre essa relação bilateral. Que o direito, quando cria essa relação jurídica entre esses indivíduos, entre essas pessoas, ele cria uma relação de direito com dever. Então as pessoas aí, de maneira ampla, possuem uma obrigação em que se tem uma prestação de fazer, não fazer, de entregar alguma coisa, restituir alguma coisa, e que nessa prestação, um lado, uma pessoa, ela aí tem um direito, ela tem, por exemplo, um crédito, ela é credora de algum comportamento, de alguma obrigação, algum ato próprio da parte contrária, e a outra, então, vai ter um dever jurídico de respeitar esse direito ou dar exercício a esse direito. Então, nós temos, dentro dessa relação jurídica, dentro dessa bilateralidade, a ideia correlacional entre direito e dever. Mas veja,
precisamos entender um pouquinho melhor o que é esse conceito de direito e também um pouco da relação com o dever. Dever, então, ficou até relativamente claro para nós, a ideia de dever jurídico, que é, então, realizar ou deixar de realizar alguma coisa. Um ato jurídico próprio aí, feito pelo homem. Mas veja só, toda vez um dever se relaciona com um direito, se pegarmos a teoria majoritária, a corrente majoritária sobre o tema, nós veremos o seguinte, que a relação entre direito e dever, ela é necessária, obrigatória. Por outro lado, existem aqueles que defendem que existe direito sem dever e dever sem direito. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar no alistamento militar que os homens têm que fazer aos 18 anos. É um dever? Com certeza. Você é obrigado aos 18 anos a realizar o alistamento militar. Se não fizer, você fica impedido, por exemplo, de participar de concurso público. Porque um dos requisitos que tem previsto em concurso público, todos eles, nunca vi nenhum ter isso previsto, que é você estar aí com as obrigações militares em dia. Seja aí tendo servido ao exército, ou então, simplesmente, você estar aí na reserva, né? Ter recebido aí a carteirinha de reservista. Veja, sem dúvidas é um dever, mas qual é o direito que está do outro lado? Veja que ele é de difícil identificação. E para aqueles que defendem que existe uma relação entre direito e dever, vão dizer o seguinte, que o direito está contido no direito do Estado ter você como uma pessoa alistada, servindo ao Exército Brasileiro. Mas veja como é relativamente abstrato pensar dessa forma, né? E entender aí que o alistamento militar então tem essa relação entre direito e dever, que parece mais que é um destaque muito maior na questão simplesmente de um dever sem um direito correlato, né? Então, para aqueles que são dessa corrente aí minoritária, entendem que o alistamento militar seria um exemplo de dever sem ter um direito correlato, tá bom? Muito bem. Trabalhado e entendida essa ideia, precisamos agora pensar no direito. E o que é esse direito que eu estou falando que se correlaciona a um dever jurídico? Aí nós precisamos, em primeiro lugar, diferenciar direito objetivo de direito subjetivo. Quando eu faço referência ao direito objetivo, eu estou me referindo aqui àquele direito posto, expresso, positivado. Ou seja, o direito que está lá legitimamente colocado em uma determinada formalidade, né? Seguiu aí um devido processo legal e ele então é reconhecido como norma jurídica. Então esse é o direito objetivo, aquele que já está expresso em um meio aí formal, oficial. Mas nós temos também a ideia aqui de direito subjetivo. E eu tenho certeza que vocês já ouviram essa expressão, que alguém tem o direito subjetivo a alguma coisa. E o que significa a ideia de direito subjetivo? Veja, aqui nós temos uma certa complicação histórica na explicação do que é direito subjetivo. Vamos pegar aqui 3 principais correntes e depois eu falo uma ideia sucinta que talvez funcione para resolver a nossa polêmica, né? Embora eu não dê uma resposta suficiente, mas interessante para facilitar o entendimento. Primeira corrente, vamos pensar lá dentro dos jus naturalistas, para entender que quando eu falo de direito subjetivo, eu estou falando de um direito que alguém tem a sua titularidade e que pode, talvez, se for interessante, esse direito ser positivado, ser posto em alguma norma. Como assim? Lembra que no justnaturalismo que a gente estudou, o direito é intrínseco ao ser humano. Basta ser humano para que você tenha direitos. E a partir dessa ideia, portanto, você pode
explicitar, tornar aí mais específico esse direito quando você o transforma em uma norma posta, em direito objetivo. Então é como se o direito subjetivo fosse antecedente ao direito objetivo, porque eu, por ser humano, eu já sou titular desse direito, eu já tenho poderes jurídicos para o exercício desse direito e que devem ser respeitados e que só estarão aí em paralelo, né, colocados aí, postos em uma norma escrita. Por outro lado, na concepção dos positivistas, a lógica se inverte. E por que se inverte? Agora, direito é só aquilo que está posto. Eu simplesmente ter um interesse qualquer não faz desse interesse ser jurídico, se não há um reconhecimento formal dele. Então, na concepção positivista, veja só, eu preciso ter um direito objetivo em primeiro lugar, para que, se eu me enquadrar na hipótese normativa, se eu aí tiver então dentro da incidência daquela norma jurídica, eu terei um direito subjetivo, tá? Vamos dar um exemplo bem superficial, só para ficar mais claro isso para vocês entenderem. Vamos pensar no direito de propriedade. Se eu falar no jusnaturalismo, eu tenho um direito natural a ser proprietário de vários bens. Então, digamos, sou proprietário de um celular. Ok, mas veja, colocar numa norma escrita que eu sou proprietário do celular é só um desdobramento, é só um efeito de um direito que eu já tenho. Porque veja, o simples fato de eu ter aí a posse, ter aí então detenção desse bem comigo, e daí seguido alguns padrões que daí seriam definidos aí pela concepção da época, eu falaria então que eu já tenho propriedade. E que se eu tivesse uma norma, se eu tivesse um contrato, qualquer outro instituto que falasse que eu sou proprietário desse celular, é uma mera forma de exteriorizar, de deixar claro um direito que eu já tenho. Por outro lado, no positivismo, eu não tenho direito de propriedade de alguma coisa se eu não cumpro os requisitos previstos na norma. Então, se eu estou com esse celular na mão simplesmente, eu posso não ter aqui propriedade dele. Eu posso ter mera posse, se eu não tiver cumprido os requisitos que estão previstos na norma jurídica. Então, veja, tem um direito objetivo que fala que o direito à propriedade funciona de tal forma, e eu adquirirei esse direito subjetivo à propriedade em razão de cumprir os requisitos normativos. Tá? Temos uma terceira concepção de direito subjetivo, que faz nascer direito subjetivo, que a gente pode se basear aqui na ideia de Jürgen Habermas. E o que o Jürgen Habermas vai falar? Ele vai dizer o seguinte, que o direito só se legitimará a partir de um discurso, a partir de um consenso, em que eu tenho um direito que pode ser exigido das partes, que pode ser exigido aí da população, se ele devidamente seguiu o procedimento democrático, se ele foi discutido e foi então resultado do convencimento daqueles que tinham ideias contrárias. Então o direito ganha legitimidade a partir dessa ação comunicativa, dessa ação discursiva. E por isso, então, quando eu tenho esse consenso, quando eu tenho esse resultado desse debate, é que faz surgir a ideia de direito subjetivo. Porque daí, então, eu tenho uma legitimação da norma jurídica que faz com que eu possa dizer que eu tenha um direito e exija dos demais o cumprimento do dever jurídico, nem que seja de mero respeito. Tá bom? Muito bem. Então, passei essas três concepções e vamos entender então o seguinte. O que eu posso falar então de direito subjetivo? Que o direito subjetivo, quando ele é conquistado aí pelo seu titular, ele dá poderes jurídicos para este titular. Então, seja recebido porque é naturalmente da pessoa, porque é dado pelo ordenamento jurídico, porque é legitimado por um discurso,
temos aí variadas formas. Mas o que nos interessa é o seguinte, que eu tendo esse direito subjetivo, sendo titular dele, eu tenho, portanto, poderes jurídicos para exercê-lo e exigir o respeito a esse direito. Tá bom? Muito bem. E daí então nós vemos que quando eu tenho esse direito subjetivo, eu tenho ao lado correlacionado o dever jurídico. O dever jurídico este, então, que será de respeito, será de execução de uma determinada tarefa, de algum ato propriamente jurídico, para que eu garanta e satisfaça esse direito subjetivo. Tá bom? Como eu falei para vocês, dentro do direito subjetivo, nós temos aí poderes jurídicos. E o que significam esses poderes aí jurídicos? Significa dizer o seguinte, que eu tenho aí possibilidades de exercer esse direito. E que, se vocês pegarem a ideia até do professor Tércio Sampaio, vocês vão encontrar uma ideia muito interessante que ele trabalha, que fica muito fácil de compreender essa relação aí de direito e poderes jurídicos. Porque é o seguinte, vamos pensar no próprio direito de propriedade, tá? Vamos pensar nele. O que é o direito de propriedade? Se vocês pegarem o artigo 1228 do Código Civil, vocês verão que ele diz o seguinte, que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, quem tem propriedade tem poderes de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa. Olha só, quando eu falo direito de propriedade, eu estou sintetizando todos esses poderes em uma mesma expressão. Ou seja, quando eu falo que eu tenho direito a alguma coisa, direito subjetivo a alguma coisa, eu estou me utilizando de um artifício linguístico para resumir um conjunto de ideias de poderes jurídicos que eu tenho no meu ordenamento. Então veja, se eu estou em diálogo com você, para que eu não tenha que repetir toda vez, olha, sabe essa coisa que eu tenho poderes de usar, gozar, dispor, reivindicar? Então você vai ter que me responder, sim, sei sobre essa coisa que você tem poderes de usar, gozar, dispor, reivindicar. Para você não ter que ficar respondendo, né, e repetindo toda vez essas mesmas expressões, nós nos utilizamos desse artifício de falar, sabe aquela coisa da qual sou proprietário? E o que você vai entender? Proprietário? Opa, que ele tem poderes de usar, gozar, dispor, reivindicar dessa coisa. Sim, sei que você é proprietário daquilo. Pronto. Eu simplifico, eu sintetizo essa gama de poderes jurídicos que eu tenho aí a partir da expressão direito de alguma coisa. Tá? Então veja que o direito, ele é o conjunto de poderes que um titular tem aí sobre ele, né? De poder exercer então esse direito, tá bom? Muito bem. Agora nós temos uma outra categoria aqui de direito, que é a ideia do direito potestativo. E o que é um direito potestativo? A ideia do direito potestativo é que seja um direito que, se exigido pelo seu titular, ele não comporta qualquer objeção ou desrespeito pela parte contrária. Ou seja, é um direito que você exerce e que a parte contrária precisa se conformar e aderir à sua vontade de exercício desse direito. Vamos pensar num exemplo? Vamos imaginar duas pessoas casadas. E daí então, estão casadas lá, tudo mais. Eis que a esposa um dia deixa toalha molhada em cima da cama. No outro dia, ela vem, deixa lá o banheiro todo sujo.
No outro, ela acaba deixando a cozinha toda lá sem arrumar, né? No outro dia, ela vem, deixa o som alto, atrapalhando ela, o marido, os vizinhos, todo mundo. E para completar o problema, o insuportável final, ela resolve um determinado dia assistir Vale a Pena Ver de novo. Daí você fala assim, eu não aguento mais essa vida, né? Ela não colabora em nada, né? Eu ajudo, eu faço aqui, eu arrumo a cama, eu arrumo a cozinha, eu arrumo o banheiro, tal. Eu vejo só programas aí, documentários, né, importantes aí para o crescimento intelectual, mas não adianta, né? Ela não colabora em nada. Então, você resolve tomar atitude drástica. Qual que é? Vou me divorciar. E você então comunica essa sua esposa, chama ela um dia e fala assim, então, aproveitando que a gente está aqui jantando, tô com vontade de me divorciar, tá? Não tô numas de continuar mais casado. Muito bem. Resposta da sua esposa, ela fala assim, não, a gente não vai divorciar. Veja, pode até ter uma questão aí emocional, tudo mais, obviamente, que a gente pode falar, né, discutir. Mas veja, significa juridicamente que ela pode negar a possibilidade de divórcio? Não pode. Por quê? Porque a possibilidade de pedir o divórcio, de encerrar a sociedade conjugal, é um direito potestativo daquela parte, daquela pessoa. Então, veja, se eu quero me divorciar, se a minha esposa quer se divorciar, seja lá, aí quem queira dentro da relação conjugal, veja só, que essa pessoa ela tem o direito potestativo. E que se ela quiser divorciar e não mudar de ideia, a outra parte, né, o marido ou a esposa, terá que aderir a essa vontade. Tá? Então, não há instrumento jurídico de obstrução, de proibição do exercício desse direito potestativo, se assim está decidido por um dos cônjuges aí na relação. Tá? Outro exemplo, se eu quero me retirar de uma sociedade empresária, veja, eu não tenho qualquer obrigação, eu não tenho dever de ficar associado a qualquer pessoa. Isso, inclusive, é uma proibição na própria Constituição Federal. Eu não sou obrigado a me manter associado a nada. Logo, dentro dessa ideia, veja que se eu quiser sair de uma sociedade empresária, de uma associação, de uma fundação, seja lá o que for, eu tenho esse direito potestativo. As pessoas podem tentar me convencer do contrário, argumentar, mas juridicamente, direito potestativo. Eu exerço e os outros têm que se conformar com o exercício desse direito. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Além aí dessas figuras do direito e do dever que eu trabalhei com vocês, nós temos também a figura do ônus jurídico. E o que é o ônus jurídico? O ônus jurídico, ao lado aí de forma paralela ao dever e ao direito, ele é algo que deve ser cumprido pelo seu titular, pelo seu aí que poderia ser seu beneficiário, e que, se cumprido, trará um benefício para essa pessoa que o cumpriu. Como assim, professor? Não entendi, não fez sentido isso que você falou. Vamos lá, olha só. No ônus jurídico, vamos pensar no caso do ônus probatório. Vamos imaginar que você propôs uma ação contra mim. E nessa ação, então, você alega diversas coisas e tudo mais, mas não traz nenhuma prova. Nós chegamos, então, lá no momento da audiência, o juiz, então, fala das provas, quem quer produzir provas e tudo mais, você fala que não quer produzir prova nenhuma, e eu, então, produzo lá as provas falando da minha inocência, do que está incorreto nas suas alegações e tudo mais. Imaginando de forma simplista, qual que vai ser a consequência aí? O juiz julgará a ação improcedente. Por quê? Porque quem alega deve provar.
E você, como autor ou autora, você aí alegou e não provou os seus argumentos. Muito bem. Como você não provou os seus argumentos, você não se desincumbiu do seu ônus probatório, o ônus da prova. Que veja, só você mesmo tem que cumprir no seu interesse e as partes contrárias, as outras pessoas, terceiros, não podem exigir de você o cumprimento. Vamos pensar no exemplo aqui que eu dei do ônus probatório. O réu vai exigir de você o cumprimento do ônus da prova? Nunca. Por quê? Se você cumprir o ônus da prova, eu estou condenado, né? A sua ação vai ser julgada procedente. Então, por isso, eu quero mais é que você não cumpra seu ônus. Por isso que o ônus, então, veja, ele traz um benefício para a pessoa que o cumpriu e mais, ele não é exigível da parte contrária. Com isso, então, a gente nota, portanto, que, diferente do dever, o ônus não é exigível. O dever jurídico, ele é exigível, né? Porque aquele que tem o direito correlacionado ao dever, exige o cumprimento do dever. O ônus, como vai beneficiar a própria pessoa em si, não tem como exigir dela. Se ela quiser receber o benefício, ela cumpre. Se não quiser, ela descumpre aquele ônus, tá bom? Por isso que é uma terceira figura aí ao lado de direito e dever, ok? Muito bem, com isso então podemos ir para o próximo caractere aqui da norma jurídica, que é, olha aí, a generalidade, tá bom? E o que é generalidade? A ideia é que a norma jurídica é um preceito de ordem geral e que obriga todos que se encontram na mesma situação jurídica. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando eu estou falando de generalidade, eu tenho uma norma que se aplica a um conjunto de pessoas. E veja, pela ideia de norma jurídica, de regulamentação da sociedade, a intenção é que a norma sempre abarque o maior número de pessoas possível, para que cumpra com maior intensidade possível esse caractere da generalidade. Então, quando eu falo uma norma lá, matar alguém, eu estou falando para todos os membros da sociedade. Tem uma norma com enorme generalidade. Ao passo que posso excetuar aí as pessoas desse artigo 121, que são aquelas que, por exemplo, vão agir em legítima defesa, estado de necessidade, ou seja, com os excludentes de ilicitude, que vocês vão estudar aí em direito penal adiante, que me permitem cometer um ato criminoso, que se adequa ao fato típico, mas que a ilicitude desse fato é afastada aí pelo legislador, porque ele vê aí um fundamento justificado para aquela conduta da parte, tá? Então, veja só, generalidade, portanto, essa ideia. Norma aí é um preceito de ordem geral, aplicado ao maior número de pessoas possível. E dentro dessa concepção é que nós podemos pensar aqui um pouco sobre isonomia, pensar um pouco sobre justiça e pensar um pouco de humanidade de maneira geral, tá? Veja, quando eu falo de isonomia, quando eu falo de igualdade, eu estou tratando aqui de um tema que diz respeito, então, àqueles que estão nas mesmas circunstâncias que devem ser tratados de maneira equânime, para que, ao final, eu consiga alcançar uma ideia de justiça. Mas veja só, nem sempre o tratamento igual entre as pessoas significa que eu estou aí respeitando o princípio da isonomia. Como assim? Veja só, um exemplo que eu tenho certeza que eu já dei para vocês em aula.
O consumidor e o fornecedor, eles têm a mesma força dentro aí de uma relação de consumo? Com certeza não. Você não é tão poderoso, você não tem os mesmos meios técnicos, econômicos, financeiros e tudo mais, e políticos até, né, que, por exemplo, algumas marcas famosas, Apple, Microsoft, Coca-Cola e assim vai. Com isso, então, se você propor uma ação, se propuser uma ação contra a Coca-Cola, contra a Microsoft, contra a Apple e tudo mais, nós não teremos aí uma paridade de armas. Ou seja, nós não teremos aí um equilíbrio entre os meios técnicos, políticos, o poder de maneira geral que o fornecedor tem e o consumidor tem. Percebendo essa dificuldade, nós temos então que o legislador definiu, a partir de um preceito constitucional que mandou que seja feito isso, né, uma defesa do consumidor própria por meio do Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, o que vai fazer? Vai desequilibrar a relação entre fornecedor e consumidor, dando vários direitos ao consumidor e restringindo os direitos do fornecedor. Então você vai falar, isso desequilibrou? O consumidor agora ficou mais forte que o fornecedor? Não, muito pelo contrário. Em razão desses poderes concedidos ao consumidor, agora eu tenho um equilíbrio na relação de consumo. Por quê? Por meio dessas prerrogativas dadas ao consumidor, eu consigo que o fornecedor não tenha a possibilidade de exercer tão plenamente, com tanta potência, com tanta força, aqueles poderes lá que ele possui. Isso nós temos um nome bastante próprio dentro aí de direito constitucional, inclusive. A gente pode falar que existe a isonomia formal e a isonomia material. O que é a isonomia formal? A isonomia formal diz respeito à ideia de ter igualdade na lei. Ou seja, a própria lei já trata essas pessoas como iguais. Por outro lado, isonomia material diz respeito à igualdade na prática. Que veja, eu posso ser igual na lei, mas na prática eu sou completamente desigual. Veja, por exemplo, se não existisse o Código de Defesa do Consumidor. E daí então as relações de consumo fossem tratadas como contratos meramente civis. Veja, no direito civil, propriamente, as partes são iguais, os direitos são iguais. E daí então nós teríamos a Microsoft, a Coca-Cola, a Apple e tudo mais, podendo exercer aí muitos poderes que o consumidor não teria numa relação dessa. Então haveria aí isonomia somente formal e não isonomia material. Vamos pensar em outros exemplos de isonomia material? Temos políticas públicas de ações afirmativas. Também, não que direito do consumidor não seja também uma ação afirmativa, mas temos outras que são mais evidentes pelo seu cunho social. Estatuto da Criança e Adolescente, tratar então a criança e o adolescente com maiores direitos, garantindo maiores direitos. Estatuto do Idoso, garantindo maiores direitos ao idoso. Também cotas raciais, né? Essas ações afirmativas então de cotas, seja para ingresso no ensino superior, como também para ingresso no serviço público. São todos exemplos então de isonomia material frente à isonomia formal, tá bom? E veja, quando se fala do caractere de generalidade da norma jurídica, eu estou aqui então a falar que a norma tem que tratar de maneira geral, buscando sempre não só a isonomia formal, como também a isonomia material, para que na prática todos sejam devidamente tratados como iguais. Tá bom? Muito bem. Interessante nós falarmos aqui também da ideia do Davi Hume, que ele faz uma diferença entre humanidade e justiça.
e que daí se relaciona um pouco até com a aula passada lá que eu falei para vocês sobre direito e justiça, direito e ética, né? Olha só, para Hume, nós temos uma diferença muito clara entre justiça e humanidade. Por quê? Humanidade lida com emoção, lida com aquele que você está tratando ao seu lado, aquele que você conhece, aquele que você tem um carinho, que você tem um sentimento por essa pessoa. E que a justiça, por si só, não significa ter humanidade. Sou estranho falar isso, né? Porque parece que a justiça deve ser em favor do ser humano. De fato deve ser. Mas veja que nós temos escolhas trágicas e complicadíssimas que devemos tomar e que a humanidade não pode passar por cima da ideia de justiça. Vamos dar um exemplo? Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um exemplo bem hipotético, né? Pelo amor de Deus, mas é só para ficar claro esse problema. Vamos imaginar que a gente tem uma fila de transplantes de órgão e tem uma pessoa que é a primeira da fila que tem que receber primeiro um órgão. Até que eu sou juiz e eu tenho um amigo meu que está precisando desse órgão. E daí então, eu sou muito amigo dele, conheço, estou sofrendo muito com a questão da doença desse meu amigo. E daí ele fala assim, bom, olha aqui, meu amigo juiz, né, para você mesmo. Ele fala assim, olha, eu estou em último lugar da fila, vai demorar, capaz até que eu não receba esse órgão, se complique a minha doença e eu posso até vir a falecer. O que eu posso fazer? Daí você, juiz, vira e fala o seguinte, olha, propõe uma ação pedindo para receber o órgão e eu passo na frente de todo mundo na fila para você receber, porque eu vou falar que é seu direito à saúde, o recebimento e tudo mais. Gente, obviamente, exemplo aqui completamente hipotético, porque aí o juiz teria todos os seus impedimentos, vedações para agir nesse processo, além do que aí seria contrário ao direito uma medida dessa. Por isso estou falando um mundo hipotético do direito, só para vocês entenderem o exemplo, tá? Muito bem. O juiz, então, recebe essa ação e ele fala, olha, nesse caso, como essa pessoa, né, ele não vai falar que é um amigo dele, mas essa pessoa tem o direito à saúde, que deve ser garantido constitucionalmente, etc, etc, determina ao poder público que ele conceda o transplante dos órgãos, do órgão que ele precisa. Veja só, passei na frente no primeiro lugar da fila, que deveria receber o órgão. O que eu fiz aí? Eu troquei a justiça pela humanidade no sentido de Hume. Porque eu deixei prevalecer a minha emoção, o meu sentimento, a minha ideia de vontade daquilo que é certo para prejudicar a ideia de justiça estabelecida socialmente e coletivamente. Veja que o exemplo que eu dei é um exemplo aqui, né, hipotético. Mas vamos pensar na prática agora em outras questões. Pessoas que, por exemplo, pedem tratamentos médicos aí, previstos ou não no SUS, para o Poder Judiciário. Os problemas, então, de judicialização da saúde. Veja, são problemas aí que o juiz, verificando aquela pessoa em si que está pedindo, ela pode conceder o medicamento ou o tratamento para essa pessoa. Mas acontece que ela prejudicará toda uma coletividade sem rosto, estatística, numérica, que não poderá aproveitar daquele orçamento, daquele valor que seria destinado ao tratamento dessas pessoas. Então, até como eu digo para vocês lá em Prática Jurídica 1, né? Eu dou um tratamento lá de R$1 milhão para uma pessoa, só que eu não tenho agora dinheiro nem para comprar anti-inflamatório para as pessoas que são atendidas aí na saúde pública. Veja, estou trocando questões de humanidade, porque eu conheço o rosto, porque eu tenho um nome, eu tenho uma pessoa na minha frente, estou trocando ela por um número indeterminado de X pessoas que estão aí precisando de tratamento. Vejam como isso é problemático. Para fins de direito, você
fazer essa troca de humanidade com justiça, ou até mesmo, porque eu não digo que é errado você tratar com humanidade, afinal, o objetivo final é o ser humano, né, que vale para o direito para se fazer a justiça, mas equilibrar humanidade com justiça, né? Essa é uma das grandes questões históricas, desde o surgimento do direito até agora, que o homem tenta equalizar, tá bom? Muito bem, vamos então para o nosso terceiro aqui caractere da norma jurídica. Olha só, o nosso terceiro caractere aqui é o da abstratividade. E o que diz respeito a esse caractere da abstratividade? É a ideia que a norma jurídica ela é abstrata, ou seja, que ela regulamenta os casos dentro do seu denominador comum. Como assim? Veja, se a generalidade dizia respeito a um conjunto de pessoas que deve aí a norma ser aí aplicada, a abstratividade vai falar da situação jurídica, da situação de fato, que ela vai tentar então trazer uma situação de fato o mais genérico possível, o mais abstrato possível, para que possa incluir dentro dela vários fatos potenciais que podem ocorrer dentro da realidade. Então é o contrário da casuística. E nós podemos exemplificar aqui, mesmo com o artigo 121 do Código Penal, com o homicídio, para entender essa ideia de abstratividade. Veja, a generalidade, eu falei para vocês que toda a sociedade, salvo nos casos excludentes de licitude, podem aí sofrer a pena pelo crime de homicídio, de matar alguém. Então, tem uma grande generalidade a norma do artigo 121. Por outro lado, a abstratividade também tem, porque ele fala simples fato de matar alguém, sem cair em casuísticas, no caput do artigo, de falar, por exemplo, matar alguém por meio de perfuração com faca, matar alguém pelo emprego de arma de fogo, matar alguém empurrando no precipício. Veja, não temos aí essas previsões porque você diminui a abstratividade da norma, você reduz o seu âmbito de aplicação. E isso, quando não for impossível impedir, não é desejável. É interessante que a norma jurídica tenha um alto grau de abstração, para que, em poucos termos, ela consiga abarcar o maior número de situações jurídicas possível. Até porque nós temos aqui uma ideia basilar que a gente tem dentro do direito, que a imaginação do legislador, ela não é aí mais rica do que a vida social. O homem não consegue imaginar todos os casos possíveis aí que podem existir na realidade que poderia então ser previsto na norma. Por isso que tem que torná-la abstrata para que ela regulamente, ainda que seja um caso futuro completamente novo. Vamos pensar em situações aqui diferentes? Vamos imaginar mesmo essa situação aqui do coronavírus. Veja que tivemos que criar, aí o governo brasileiro teve que criar diversas medidas, né? Leis, medidas provisórias, portarias, decretos e tudo mais, para tentar regulamentar a vida em sociedade nessa situação excepcional, inesperada. Tínhamos normas para situações excepcionais? Tínhamos. Previmos algumas lá, imaginando que poderia acontecer alguma catástrofe, alguma tragédia, uma coisa desse tipo. Mas veja, elas não eram suficientes para as peculiaridades desse momento de pandemia. E por isso, então, tivemos que criar novas normas com novas hipóteses aí abstratas para tentar regulamentar a vida em sociedade. Veja, tivemos modificações aí no direito privado, né, no regime jurídico emergencial transitório, próprio aí que foi aprovado pelo Congresso Nacional, mudando normas de direito privado. Tivemos a própria lei do coronavírus, aí de combate ao coronavírus.
Então, temos inúmeros exemplos de normas aí que são criadas ao longo do tempo, inovando o ordenamento, porque a imaginação humana não foi suficiente para conseguir aí alcançar esses casos que poderiam acontecer na nossa realidade, tá? Então, veja que é uma forma aí já de antecipar essa necessidade, você criar uma norma bastante abstrata, tá bom? Nós temos normas que são concretas, normas aí que são particularizadas? Temos, tá? Para vocês terem ideia, nós temos aí normas, por exemplo, que concedem honrarias a determinadas pessoas, leis que concedem honrarias, às vezes até para militares, para pessoas aí que, por exemplo, fizeram alguma coisa de relevante, tiveram alguma atividade relevante para a nação e por isso então elas podem ser homenageadas, receber algum benefício próprio por meio de lei, e é uma norma exatamente aí particularizada, né? Concreta aí, com efeito concreto para uma pessoa específica, tá bom? Então a gente tem também esse exemplo de normas com abstratividade mais baixa. Para dar outro exemplo, pouco mais simples, nós temos lá no artigo 84, inciso 6º da Constituição, os chamados decretos autônomos, que vamos estudar adiante aqui em ED2. Mas o que fala esses decretos autônomos? Eles, de várias matérias, eles podem falar, por exemplo, da extinção de cargos públicos. Então vai falar que, olha, o cargo de pianista naquela empresa pública está extinto. Pronto, veja, um cargo específico em uma empresa pública específica. Veja que a abstratividade é muito mais baixa. Então é possível que tenhamos normas também nessa qualidade. Tá bom? Muito bem, pessoal. Os próximos, então, caracteres da norma jurídica, nós tratamos aí na nossa próxima aula. Tá bom? Muito obrigado aí a atenção de todos e até a próxima.